Olá, amigos, que bom estar aqui novamente com vocês para mais um episódio do nosso podcast Chá de Clareza. Este podcast que é pura energia. Como vocês sabem, a proposta desse programa é ter uma conversa sincera, franca. Eu brinco e digo que é uma conversa de adulto para adulto, com pessoas que tomaram um chá de clareza na vida e resolveram mudar a sua história. Mas antes de eu contar quem eu vou receber aqui hoje, eu tenho que te pedir duas coisas. A primeira coisa que eu quero te pedir é para você ir no Spotify e classificar o nosso programa, dê as suas estrelas lá. E por que isso é tão importante? Porque eu tenho certeza que a cada história com chá de clareza que eu contar aqui, você vai tomar uma injeção de coragem para tirar e começar a praticar o TBC. Você não sabe o que é o TBC? Então eu vou te contar. É tirar a bunda da cadeira e transformar a sua vida. Ou mudar aquilo que realmente está te incomodando. E com certeza, estes podcasts irão servir para muita gente, ou que tem algo incomodando, ou que está literalmente na zona de conforto. O nosso podcast de hoje serve muito para aquelas pessoas que reclamam demais da vida, que não valorizam as suas conquistas, que reclamam de tudo, acha que nunca está nada bom. O podcast de hoje é uma verdadeira lição de vida, para nós passarmos a valorizar tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente conquistou e nos mostrar do que nós somos capazes de fazer e construir a nossa própria história e o nosso próprio destino. A segunda coisa que eu te peço aqui é para você acionar o sininho para receber um alerta a cada história nova que a gente publicar, porque eu tenho certeza que irá inspirar milhares de pessoas. Então eu conto com você para mandar um chá de clareza para mais pessoas. E como eu disse, esse é um programa para dar uma injeção de ânimo, uma injeção de energia, uma injeção de coragem e um chá de clareza em muita gente. E às vezes em nós mesmos. E eu tenho certeza que você, que está aqui colocando desculpas para as coisas da sua vida, para aquilo que você não realizou ainda, para aquilo que você ainda não conquistou, você vai descobrir que no fundo do poço tem uma mola e que aqui em cima sempre terá alguém para te segurar. Porque foi isso que aconteceu no episódio de hoje com ele. E eu vou contar para vocês quem é ele. Ele tinha uma vida estável, com mulher e filhos, quando as drogas começaram a atrapalhar a sua rotina e, consequentemente, a sua vida. Se separou, foi morar com a mãe e, com vergonha do que causava a sua mãe e de toda a dor que trazia a ela, ele decidiu sair de casa e ir morar, literalmente, na rua. E para entender essa receita de chá de clareza, de ânimo, de perseverança e de virada, eu vou receber aqui com todo carinho ele, o seu José Geraldo de Oliveira, ou apenas seu Geraldo, como ele é conhecido por todos e amado. Seja muito bem-vindo, seu Geraldo, ao podcast Chá de Clareza. É uma alegria receber aqui o senhor e poder contar histórias de verdade, histórias reais, história que nós passamos, pela vida para poder inspirar outras pessoas, que estão passando por momentos difíceis ou
ou estão perdidos aí, ou não conseguem realizar os seus sonhos. Seu Geraldo, obrigado por ter aceito o meu convite. E agora, eu quero aqui pedir ao Senhor, né, que o Senhor compartilhe a história do Senhor para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. A palavra aqui agora, seu Geraldo, é toda sua. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Então, né, voltando, né, lá no início, eu levava uma vida normal, né, com a minha esposa, meu filho, e eu me envolvi com as drogas, né, e de uma droga fui usando outra, e bebia também, né, aí foi piorando a situação, né. Eu consegui controlar até um certo ponto, e depois eu não tive mais controle. Seu Geraldo, até para as pessoas poderem entender um pouquinho mais, o senhor tem quantos anos hoje? 52 anos. 52, e o senhor é de São Paulo? Sou de Guaratinguetá. O senhor mora, né, era de Guaratinguetá, e era lá que o senhor vivia com a esposa e com o filho? Foi lá. Eu fui nascido, criado em Guaratinguetá, né? Tá. E vivi com a mãe do meu filho. Foi por mais de 10 anos que a gente viveu junto. Né? Mas o senhor, então, quando o senhor começou a ter esse problema de se envolver com as drogas, o senhor tinha mais ou menos quantos anos? Isso, eu comecei muito cedo já a me envolver com drogas. Foi a partir dos 18, não tinha 20 anos ainda. Então, quando o senhor casou, o senhor já tinha uma história com a droga? Sim, eu já tinha uma história. Só que depois eu fui me envolvendo com drogas mais pesadas, né? E onde por isso eu tive que me separar, porque eu acabei trazendo problema para a minha família, né? No caso, o meu filho e a mãe do meu filho. E eu não deu mais para, né? Por ver eles naquela situação. Eu, na situação que eu estava, eu não conseguia, né? Eles sofriam por causa de mim, né? Aí eu resolvi ir para a casa da minha mãe, né? Isso depois de já mais de 10 anos com a minha esposa, com meu filho, que eu comecei a usar drogas mais pesadas, que a gente não conseguia mais ter um relacionamento normal com a minha esposa, por causa das drogas, bebidas, né? Seu Geraldo, então, o senhor, né, ficou aí na droga, o senhor iniciou as drogas aos 18 anos, né? Não, na verdade, eu acho que não tinha nem 18 anos quando eu comecei a usar drogas mesmo. E aí o senhor foi até mais ou menos uns 40, foi quando o senhor começou a perder o controle da situação, o senhor já tinha um filho, já tinha sido casado, e o senhor resolveu separar e viver com a mãe do senhor. Sim, aí eu fui morar com a minha mãe, porque daí eu me envolvi com drogas pesadas. Até então eu conseguia controlar, porque eu bebia e usava, mas ainda dava para relevar, né? Quer dizer, a separação com a esposa, ter deixado a esposa e o filho, piorou a situação. Piorou a situação, porque daí eu fui morar com a minha mãe e ali eu trabalhava só para usar droga, só para usar droga. E eu saía, eu lembro que eu trabalhava, pegava o dinheiro e saía final de semana e voltava segunda-feira, às vezes, ficava 3, 4 dias na rua. Perambulando pela rua? Sim, depois que acabava todo o dinheiro, aí eu voltava para casa da minha mãe, chegava lá, ela estava com olheira, não dormia bem, e foi por mais de ano, assim, morando com a minha mãe, sabe? Nessa situação. Recebia, ia para a rua, enquanto não acabava o dinheiro, não voltava para casa. Não voltava, E quando voltava debilitado. E minha mãe muito mal por causa disso. Ela começou até a ter problema no coração, por causa dessa minha situação. Por essa tristeza, né? Sim, dizem, seu Geraldo, que muitas doenças são causadas por tristezas, né? Que a gente carrega junto com a gente. E o senhor via esse sofrimento da mãe, vivendo lá em Guaratinguetá com ela, e levou essa vida com ela durante muitos anos. Muitos anos. Com ela, eu acho que eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, nessa situação, depois que eu me separei. Aí eu vi que ela estava sofrendo muito e eu estava tendo problema também por causa das drogas, né? E
Porque nesse mundo das drogas, a pessoa ela fica devendo para os outros e ela corre muito risco também de vida. Eu né? ia perguntar isso agora para o senhor. O senhor não se importaria de contar para a gente, né, quais eram esses problemas que o senhor tinha, porque o senhor comentou que saía, só voltava quando o dinheiro acabava. Sim. E aí começou a trazer problema para ela? Sim, e ficava devendo droga, devendo para um, devendo para outro, que eu até esquecia para quem que eu estava devendo, né? E eles iam na casa da mãe do senhor cobrar? Já chegou a ir cobrar minha mãe, e ela não saber quem é, e depois falar para mim, teve tal pessoa te cobrando, e eu também não sabia quem era. Eu sabia que eu estava devendo para mais de várias pessoas, né? Mas eu não perdi o controle de tudo, né? Na verdade, o senhor devia para amigo que emprestava o dinheiro ou devia para quem vendia a droga? Devia para quem vendia, às vezes para quem emprestava. Tá. Cheguei a pegar dinheiro de pessoa para ir buscar droga e não voltar mais, usar a droga, entendeu? Então eu estava correndo risco de vida mesmo. O senhor... Olha isso que ele está contando. O senhor pegava o dinheiro para fazer o serviço para uma pessoa para ir buscar, só que ao invés do senhor trazer a droga para a pessoa que encomendou, o senhor usava a droga do outro. Eu usava a droga e não voltava. E ficava para a rua para conseguir mais dinheiro para usar mais ainda. E já fiz isso várias vezes, né? Então, eu estava correndo, além de eu fazer minha mãe sofrer, eu estava correndo risco de vida, né? Mas, senhor Geraldo, compartilhe uma coisinha aqui com a gente, né? Quando eu convidei o senhor para esse podcast, o senhor falou para mim, doutor, eu quero compartilhar a minha história, porque eu quero ver outras pessoas mudando de vida como eu mudei, e o senhor vai contar aqui para todo mundo. Quando o senhor não tinha dinheiro, né, e a gente sabe, né, que por todos os estudos aí que o corpo pede, né, que a pessoa está ali, ela tem necessidade de suprir aquilo. O senhor chegou a fazer coisas erradas para conseguir dinheiro, para poder consumir mais drogas? Sim, a coisa errada que eu fazia, assim, vender coisa minha. Sim. Cheguei até pegar coisa da minha mãe. Sim. Cheguei a pegar celular da minha mãe. Quer dizer, começou a vender até o que tinha dentro de casa. Até o que tinha dentro de casa eu vendia para consumir a droga. Eu fazia de tudo. Quando não tinha porque eu já estava meio debilitado, então eu não saí para procurar um serviço. Eu já estava assim, praticamente entregue às drogas, né? No fundo do poço. Sim, no fundo do poço. Eu ficava olhando para o que eu perdi, né? Olhando para trás, né? Tá. E isso fazia com que eu me afundasse mais ainda, né? Porque eu estava longe do meu filho, aquilo me afetou muito, né? O senhor não se relacionava mais nem com a esposa e nem com o filho? Nem com o filho. Se afastou completamente? Se afastei completamente. O senhor ficou muitos anos sem ver o filho, seu Geraldo? Então, nessa época, quando eu separei, eu vi ele assim poucas vezes. Porque nessa situação a gente corre das pessoas, né? Eu lembro que eu via parente meu e eu corria de ver as pessoas, para eles não me ver naquela situação, né? Gente, olha o que ele está compartilhando aqui com a gente, né? Às vezes a gente vê aí muitas pessoas na rua, né, se drogando ou vivendo na rua, e a gente não entende, né, por que a pessoa está ali. E aqui o seu Geraldo está compartilhando com a gente uma história real de como é o sentimento dele, né? Ele está compartilhando o quanto ele se afastou das pessoas que ele amava, né, que ele queria estar próximo. O senhor está dizendo, né, que eu corria até dos parentes, eu não queria me relacionar com ninguém. Eu corria. E aí o que aconteceu, seu Geraldo? Então, aí nessa situação, né, eu resolvi um dia, eu lembro que eu trabalhei, peguei um dinheiro, usei muita droga e fiz tudo errado nessa noite. E no outro dia eu resolvi, porque eu cheguei e minha mãe estava... Gente, aguarda aqui, viu, seu Geraldo? Acho que essa aula que o senhor está dando aqui de vida para a gente, o senhor pode ter certeza que vai fazer muita gente, seu Geraldo, parar de reclamar, né? Mudar o que não está bom, porque eu acho que o senhor é a prova viva aqui, né, de que nós somos muito maiores do que a gente pensa. Então, doutora, aí a minha mãe estava muito mal, assim, me esperando, né?
E eu decidi, falei, já que eu estou assim, né, eu tenho que ir sozinho, né? Minha mãe não pode ficar sofrendo por causa de mim, né? Aí eu resolvi sair, né? Os problemas que eu estava causando para mim e para ela, né? Não é só ela. Eu também estava... Eu vi que eu corria risco de vida mesmo naquela situação, né? E principalmente por ela, né? Aí eu resolvi sair de casa. Eu lembro que eu fui para uma cidade vizinha, já peguei minha bolsa com o documento que eu tinha e falei para a mãe, eu estou saindo, mãe. Eu não... Quer dizer, até então, o senhor sumia temporariamente. Sim. O senhor arrumava um jeitinho de conseguir um dinheiro, tirava uma coisa de casa, vendia, trocava por droga. Então, o senhor, aí quando acabava o dinheiro, o senhor voltava. Aí o senhor decidiu ir embora de vez. Decidi de vez. Falei com a minha mãe, né? Peguei meu documento, coloquei numa bolsa e saí. E fui para uma cidade vizinha e fiquei nessa cidade 3 dias. O senhor foi para onde? Na verdade, eu fiquei na cidade que eu moro, parece que foi uma noite, se eu não me engano, e já pensando em sumir dali, né? Porque eu queria sair daquela cidade que eu morava. E para que cidade o senhor foi? Uma cidade vizinha que é Aparecida do Norte, do lado de Guaratinguetá. Conheço, fui lá esse final de semana, eu, meu marido, minha mãe... Adoro ir lá na missa. Então, eu fui para lá e fiquei 3 dias na rua, usando droga, bebendo. E, assim, sem saber o que eu ia fazer, né? Sem rumo e sem beira. Sem rumo e sem beira. Aí, eu lembro que numa noite tinha mais um rapaz comigo, que eu encontrei na rua também, que estava em situação de rua, né? E a gente passou essa noite juntos e a gente estava bebendo, né? Ele comprou... O que o senhor bebia? Pinga? Sim, na verdade, tudo, né? Naquela situação que eu estava... O que aparecesse na frente. O que aparecesse, E eu lembro que essa noite a gente estava bebendo para dormir numa calçada, debaixo de uma marquise, né? Tá. Aí passou um carro com um pessoal que entrega marmita para os moradores de rua. E eles perguntaram para a gente se a gente queria ir para um abrigo, né? Aí eu já debilitado naquela situação, eu aceitei. Falei, eu quero sim. Aí o rapaz que estava comigo foi. Tinha mais um que não quis ir. A gente estava em 3. Eu e esse um que estava junto comigo, a gente tinha vindo de Guaratinguetá junto. Sim. Aí a gente foi. Seu Geraldo, nos ajuda a entender uma coisa aqui, né? Que acho que deve ser uma coisa que muita gente aí tem curiosidade. O senhor falou que a pessoa passou dando marmita, né? As pessoas que dão marmita para os moradores de rua, e convidaram a ir para um abrigo, e o senhor e o colega aceitou, mas teve um que não aceitou. Por que, mesmo passando fome, mesmo dormindo ao relento, com chuva, com sol, alguns não aceitam ir? Eles compartilham isso porque eles não querem ir? Depois eu fui ver, né, depois de todo esse tempo que eu passei na rua, convivi com um morador de rua, né, eu fui ver que os que ficam na rua, na verdade, eles ficam olhando para trás. Eu entendi a situação. Sim. É assim, que nem eu. Enquanto eu fiquei olhando para trás, eu não ia para frente. Eu fiquei olhando para o que eu perdi. A partir do momento que eu olhei para frente e deixei o que eu perdi, falei, eu não vou conseguir conquistar mais aquilo que eu perdi, já era. Né? Seu Geraldo, que aula. Se for para me conquistar, eu vou conquistar. Mas se eu ficar olhando para trás e nessa situação, eu não vou conquistar nada. Se eu ficar olhando para trás e continuar assim, eu vou morrer assim, né? Gente, olha a aula que o seu Geraldo está dando para a gente, né? Preso no passado. Enquanto eu fiquei preso no passado, eu não conseguia andar para frente. Quando eu me libertei do que eu perdi e passei a olhar o que eu poderia conquistar, foi aí que o senhor decidiu ir para o abrigo. Sim. E o abrigo era em Aparecida? Era assim, a gente ficou era uma triagem Aparecida, depois trouxe a gente bem mais próximo de São Paulo, aqui no interior, mas mais próximo de São Paulo. O que é isso, seu Geraldo? É um grupo que ajuda os moradores de rua? É um abrigo grande que leva as pessoas para lá, o governo que ajuda, né? Eles dão comida, ali ganha roupa, ali tem tudo, e a pessoa fica um tempo ali,
para ela sair em condição de arrumar um emprego, né? Tá. Só que eu vim para esse abrigo e ainda não consegui ficar. Porque, como eu disse, eu ficava olhando para trás. O senhor voltou para a rua? Eu voltei para a rua. Eu vim para esse abrigo, desse abrigo, porque eu ficava na rua, mas, no fundo, eu não dentro de mim, eu não queria ficar na rua. Mas o senhor passava o dia na rua e ia dormir no abrigo, ou o senhor sumia do abrigo por um tempo? Eu saía do abrigo e ia para a rua. E ficava uns dias na rua. Depois voltava para o abrigo? Até eu não aguentar mais, né? Usando droga naquela situação. Aí, a hora que eu vi que não dá mais, eu também não queria ficar morando na rua, sabe? Então, aquela situação do passado ficava aquilo que era o meu problema. Eu ficava olhando para o passado e eu não conseguia andar para frente. Aí eu ficava um tempo no abrigo e voltava para a rua. Seu Geraldo, tem uma coisa aqui. Essas pessoas que voluntariamente saem das suas casas para distribuir a marmita na rua. Olha isso, gente. Né, que deixam seus lares, suas famílias e vão para a rua distribuir marmita e chamam vocês para ir para o abrigo, realmente merece nossa salva de palmas. Sim. Né? Porque todo mundo quer estar no seu lar, no conforto da sua família, curtindo a sua família, é dedicar um pouco do seu tempo em ajudar o próximo. Sim. E bacana, o senhor está compartilhando aqui, né, com a gente que essas pessoas levaram o senhor para o caminho certo, mas o senhor ainda não estava pronto para ele. Não estava pronto. Saía dele. É isso que acontece. O que eu entendi é que os abrigos não recuperam a pessoa. Eles dão tudo, mas eles não podem colocar dentro dela a mudança tem que... É uma decisão da gente. Eu que tinha que tomar a decisão. Eles podiam fazer tudo para mim, como eles fizeram. Me levaram para o abrigo, ali eu tinha roupa, eu tinha comida, eu dormia no horário certo. Mas dentro de mim eu não queria, então não adiantava. Eu ficava olhando para trás e eu tinha que tomar essa decisão, né? Então eu saí do primeiro abrigo, voltei para a rua, fiquei mais um tempo na rua, fui para outro abrigo. E nesse tempo que eu ficava na rua... O senhor foi para outro abrigo lá em Aparecida também, ou já para outra cidade? Não, aqui mais próximo de São Paulo. Na verdade, foram 3 abrigos que eu passei até chegar no albergue aqui em São Paulo. Tá. E durante esse tempo, esse intervalo entre os 3 abrigos, eu ficava na rua. Ficava dias na rua, usando droga, bebendo, sem ter noção do que eu ia fazer. E eu já cheguei assim à noite, não ter nada para comer, eu ir no lixo e pegar para comer o que tinha no lixo, o resto de pipoca, o que tinha eu comer. Tá. E pedir comida nas casas. Aí a hora que eu não estava aguentando mais, eu voltava para o abrigo. E nisso eu passei em 3 abrigos. Eu lembro que um dia eu estava assim na rua, bebendo, e eu não tinha para onde ir. Eu olhei para lá, olhei para cá, aí eu olhei para cima, falei para Deus, o senhor não é culpado. Eu que sou culpado, deixa eu, falei para Deus. E continuei andando. Quer dizer, foi uma reflexão que o senhor teve com o senhor mesmo. Sim. Então, quando a fome apertava, o senhor ia para o lixo? Eu ia para o lixo, eu pedia para comer. E comia o que tivesse no lixo? E comia o que tinha no lixo, eu comia, para matar a minha fome. E pedia, batia nas casas. Mas se eu conseguisse dinheiro, eu ia usar droga e ia beber. E tinha gente que dava dinheiro? Tinha. No lugar da comida, dava dinheiro? Dava dinheiro, porque muitos dão dinheiro, né? Sim. E sem falar que a pessoa... Eu já cheguei a olhar carro para pegar dinheiro para usar droga. Sim. Vigiar carro para poder usar droga. O senhor vigiava os carros? Tipo, fazia aquele serviço de vigia de carro para poder ganhar um dinheirinho para poder... Para pegar o dinheiro para usar droga, sim. E aí o senhor, um momento, o senhor teve uma reflexão e o que o senhor conversou com Deus? Aí eu olhei para cima, né, e falei para Deus, eu sou o culpado dessa situação. O senhor não me deixa eu, tipo assim, como se eu estivesse falando com uma pessoa íntima Sim. minha, né? Deixa eu que sou o culpado. E fui. Aí passei no outro abrigo, desse abrigo eu tomei a decisão. Foi o 3º abrigo que eu tinha passado, que eu tomei a decisão, que eu ouvi falar lá dentro que tinha um albergue aqui em São Paulo, com um albergue grande, que tinha oportunidade de emprego, e eu já estava cansado daquela situação, né? Ali eu já tinha dentro de mim que eu tinha que, né, que
que eu não ia mais morrer naquela situação. Aí foi assim que eu tomei a decisão de vir para São Paulo. E eles pegam um carro eles pegaram um carro e trouxeram o senhor para São Paulo? Não, eu saí do abrigo e procurei assistente social. Eu lembro que eu ganhei a passagem. Tá. Ninguém me deu, eu que corri aí atrás. O senhor procurou assistente social e aí assistente social providenciou uma passagem para o senhor vir para o albergue daqui de São Paulo. Eu lembro que eu ganhei a passagem e fui até Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes eu peguei um ônibus e cheguei aqui no centro de São Paulo, no albergue. Só que cheguei à noite e o albergue só abre de manhã. Essa noite eu também passei na rua. Dormi na calçada esperando o albergue abrir, né? Aí no outro dia de manhã o albergue abriu. Doutora, então, quando eu saí de lá da casa da minha mãe, foi em 2011. Tá. Em 2011. E quando o senhor chegou no Quando albergue? eu cheguei aqui em São Paulo no albergue, era de 2016 para 2017. Nossa, olha isso. O senhor saiu da casa da mãe do senhor. 2011. Né, porque o senhor não aguentou ver o sofrimento dela e o mal que essa situação estava trazendo para ela. Sim. O senhor decidiu sair de lá Sim. e o senhor só veio para o albergue de 16 indo para 17. Mas nesses anos, que nós estamos falando aí em praticamente 6 anos, 6 anos. O senhor voltava para ver a mãe do senhor? Não, a minha mãe me encontrou num abrigo desse que eu estava, depois de quase um ano lá atrás. Quase Quer dizer, um ano ela eu vi ela. nunca desistiu do senhor, Não, ela não. andava atrás do senhor. Não, ela me procurou, ela fez tudo que podia e interessante que foi um casal desses que ajuda as pessoas, né? Que ajuda as pessoas de rua, os moradores de rua. Pegou minha mãe lá e trouxe no abrigo para me ver. Gente, eu estou completamente arrepiada aqui. Olhem isso. Olha o tamanho do amor de uma mãe, né? Ele saiu para tirar o sofrimento da mãe e ela foi atrás dele, até encontrar ele num albergue. Sim. Então, o senhor ficou quantos anos sem ver a mãe do senhor? Depois dessa, eu cheguei a ver ela num abrigo. Foi dois abrigos que eu estava, ela conseguiu me achar. Ela conseguiu. E eles me levaram, que foi o primeiro que eu fui, né? Ela conseguiu pegar o meu endereço. E quando ela encontrou o senhor no abrigo, como foi a reação dela? Ela é só me abraçar. Querida. Como a mãe do senhor chama? Dona Maria. Querida Maria Aparecida. Dona Maria. Maria Aparecida. Então ela encontrou o senhor, eu estou aqui muito emocionada. Sim. Ela encontrou o senhor em 2 abrigos. Em 2 abrigos. Foi lá atrás, logo no início, né? E aí depois ela já sabia que eu não estava mais na rua, que eu estava no abrigo. Aí tudo bem, ela ficou tranquila. Aí da outra vez ela veio atrás de mim de novo e no abrigo ela me encontrou. E foram 3 vezes. Da última vez foi nesse último abrigo que eu estava, né? Que aí já fazia 6 anos que eu tinha saído de lá, né? Então o senhor passava aqui uns 2 anos sem vê-la? De 2 em 2 anos, ela encontrava o senhor no abrigo, era isso? Ela viu... Não, eu cheguei a ficar muito tempo sem ver ela, assim. Nesse tempo, eu vi ela... em 6 anos, eu vi ela 3 vezes. Tá. 3 vezes no abrigo, né? Que ela me visitou. E, então, aí eu cheguei em 2016 para 2017... que eu cheguei aqui em São Paulo, nesse abrigo, né? Aí eu passei a noite na rua, né? Ali no centro de São Paulo, né? No centro de São Paulo, dormi na calçada. No outro dia de manhã, eu fui para esse albergue, consegui a vaga, né? E entrei para dentro desse albergue. É um albergue muito grande, com mais de mil e poucas pessoas que ficam lá dentro. É o maior albergue que tem aqui, se eu não me engano, na América Latina, é o maior albergue. Porque são pavilhões e cada pavilhão é mais de 100 pessoas, mais de 100 camas dentro. Nem sabia que existia isso aqui em São Paulo. Sim, é lá no Brás, esse albergue. Aí eu fiquei nesse albergue, só que lá dentro desse albergue tem que ter regras para ficar. A pessoa tem que entrar no horário certo, ela sai de manhã e volta às 4 da tarde. Se ela atrasar, passar das 8 horas, ela não entra mais. Tá. Então tem essa regra. E nesse albergue,
ali eu já comecei a sentir eu já não estava mais com aquele desânimo que eu estava de ficar olhando para trás. Eu já não queria mais morar na rua, né? O senhor começou a ver uma luz no fim do túnel, Sim, começou a ter esperança. Sim, isso. E foi ali que tudo começou a mudar para mim, né? Aí eu vi que Deus queria me abençoar e que eu tinha que dar essa chance, né? Aí eu lembro que esse albergue, todo ano, ele tem um curso de preparação para emprego, dependendo do comportamento lá dentro, não é para todos. Tá. Então, a pessoa tem que se comportar, entrar no horário, não pode ficar sem aparecer no albergue. Por exemplo, se eu sair e não voltar, pronto, eu já não tenho essa chance de fazer esse curso. Quer dizer, se furar as regras, não tem a chance de fazer o curso preparatório para o emprego. Preparatório para o emprego. E eu fiquei durante 1 ano e 1 mês, mais ou menos, cumprindo a regra do albergue. E ali Mas o senhor ia para a rua ainda? Ia para a rua. Saía Usava droga? Eu ainda não estava totalmente curado, eu não estava bebendo mais. Mas eu ainda usava de vez em quando. Menos? Menos. Quer dizer, esse albergue começou a mostrar para o senhor alguns caminhos. Sim. O senhor decidiu começar a cumprir as regras para poder fazer o curso preparatório para o emprego, mas o senhor diminuiu o uso da droga e parou de beber. Eu decidi que ali era a minha chance de mudar, né? Só que eu não tinha tomado a decisão ainda, né? Mas eu já não usava mais droga pesada, eu já não bebia mais, mas faltava eu tomar a decisão, né? Que é o que mudou a minha vida. Então, quando completou 1 ano, eu tive a chance de fazer esse curso de preparação para emprego. Aí fui chamado para fazer o curso, fiquei 1 semana fazendo esse curso, né? Eu e mais vários colegas que estavam lá, né? Que moravam no albergue também. Que moravam no albergue, ele seleciona, parece que mais de 10 pessoas, eu lembro. Aí fiz esse curso e depois desse curso não demorou muito, foram alguns dias, eu já fui chamado. Falou, a assistente social, que lá tem várias assistentes sociais, né? Tudo bem organizado. A assistente social me chamou, falou, tem uma vaga de emprego aí, o senhor aceita? É para limpeza. E eu já, qualquer coisa que viesse, eu pegava. Eu queria, ali eu já estava decidido a mudar a minha situação, né? Aí eu falei, quero sim. Aí, essa vaga, eu fui para fazer, como que foi? Aí isso. Aí ela ficou de marcar o dia para me chamar para fazer a entrevista, né? Aí eu já fiquei só esperando, né? Animado. Animado. Aí ali eu já falei, puxa, Deus está olhando para mim. Eu que preciso mudar, né? Aí eu fui para fazer essa entrevista. Cheguei lá na franqueadora, né? Para fazer a entrevista. Quando eu cheguei lá, eu já vi, eu olhei e falei, eu nunca tinha visto isso, né? Porque eu nunca trabalhei num serviço assim, né? Eu já tinha trabalhado em obra, em restaurante, mas o tratamento que eu tive não chega próximo do que eu tive ali, né? Nessa Seu entrevista. Geraldo, vamos contar aqui, né, uma coisa para as pessoas. Eu sempre digo para vocês, nas minhas palestras, né, vocês que me seguem aqui, que a vida nos devolve aquilo que a gente entrega para ela, né? E que muitas bênçãos que nós temos na nossa vida, às vezes, apesar da gente não enxergar como bênçãos, podem ter certeza que são formas, né, que Deus tem de nos retribuir por aquilo que a gente faz. E aí, seu Geraldo, eu nunca disse isso para o senhor, mas eu quero contar isso para o senhor nesse podcast. A minha diretora de RH chegou em mim e falou assim para mim, né? Se eu queria participar de um programa para tirar moradores de rua, mas ela foi muito sincera comigo. Ela disse, olha, doutora, são pessoas que usam droga, que bebem, né, que estão querendo ter uma chance de mudar de vida, e eu queria saber se a senhora aceita inscrever a empresa neste programa. E aí, seu Geraldo, eu pensei no seguinte, né? Eu acredito muito, de verdade, que o que as pessoas precisam são de oportunidades. E aí eu falei, vamos, tô dentro. Vamos, quero participar,
né? Quantos a gente puder ajudar e a gente puder tirar da rua, pode contar comigo. E eu ouvi, seu Geraldo, de várias pessoas. Você está louca? Trazer um morador de rua para dentro da empresa. A empresa tem coisas de valores, tem computadores caros, tem televisões, tem equipamentos caríssimos, né? E a gente sabe que essas pessoas têm problema com droga, eles trocam qualquer coisa por droga. O senhor contou aqui, né, que o senhor tirava as coisas de dentro de casa para trocar por droga. E muita gente diz para mim, não faça isso, para que você vai fazer isso? Mas eu não escutei as pessoas, seu Geraldo. Eu escutei o meu coração. Que mesmo eu correndo o risco, né, porque a gente sabe que quando o usuário de droga ele está muito potencializado, ele está realmente no fundo do poço, ele não tem certeza daquilo que ele está fazendo. Às vezes ele faz as coisas, né, mesmo sem estar consciente do que está fazendo. Então ali, né, algumas pessoas me disseram, para que você vai trazer essa dor de cabeça para você? Né? Pode começar a assumir bolsa, subir carteira de colaborador, sumir equipamentos caros. E eu tomei a decisão em ouvir meu coração. E aí, né, nós começamos as entrevistas. O senhor foi uma pessoa que foi uma das pessoas selecionadas, né? E por isso o senhor está aqui hoje na minha frente, compartilhando com você, que está em casa, o que eu chamo de verdadeira história para nos inspirarmos. Conta para a gente, seu Geraldo. Então, o senhor veio para a entrevista na minha franqueadora, ali na Monte Magno. Sim. E ali o senhor se sentiu acolhido. É isso que o senhor está contando? Aconteceu assim, eu nunca tinha visto, nunca tinha acontecido comigo, né? Quando eu cheguei, eu fiquei lá embaixo esperando, aí a recepcionista falou para mim, agora o senhor pode subir, né? E aí eram em 5, nós estávamos em 5, eu fui o primeiro. Quando eu subi, tinha 2 mocinhas lá em cima, que eu não me lembro, parece que foi a Anne e mais uma que me atendeu. Eles me atenderam com um sorriso, bem-vindo, e foi muito legal o que eles fizeram, né? Aí eu sentei, fui entrevistado por eles, né? Eles perguntaram para mim, por que o senhor quer trabalhar nessa empresa? Eu falei, eu nunca trabalhei num lugar limpinho assim, né? Eu só trabalhei em obra, pegar cimento, eu quero trabalhar num lugar limpo assim, né? Só trabalhei de servente, de pedreiro. Aí não perguntou muitas coisas, né? E sobre isso, a minha vontade era trabalhar, né? Que eu passei para eles. E pronto, fui embora. E nós estávamos em 5, que eu me lembro, né? E depois de alguns dias, né? Aí eu fui chamado, eu e mais um que estava ali comigo. Fomos chamados. Ele também estava, na verdade, eu acho que todos estavam no albergue, né? Aí eu fui chamado para trabalhar, né? E quando veio a notícia, né, que eu fui selecionado, ali eu tomei a decisão. Ali que eu tomei a decisão. Ali eu não olhei para cima como aquele dia que eu estava mal, bêbado, drogado, que eu falei para Deus, deixa comigo. Não olhei para cima. Mas ali dentro de mim eu falei, não, agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer a minha parte. Agora Deus vai me abençoar porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tomei a decisão. Falei, eu não quero mais droga, não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para frente. Porque eu estou tendo essa chance. E se eu passei por tudo isso, e eu estou vivo aqui, estou tendo essa chance, então eu vou agarrar com todas as minhas forças agora. Aí eu fui para o instituto, né? Chegando lá, eu não sabia o que era o instituto, né? Aí eu cheguei lá, fui recebido de braços abertos, foi maravilhoso, porque quem me atendeu foi o Tiago, né? O Tiagão, motorista, me atendeu, me recebeu muito bem. A dona Vera, né? Eu não posso esquecer, nunca vou esquecer, né, deles. Vamos compartilhar aqui, seu Geraldo, o que é o Instituto. Desde quando eu me formei, né, eu prometi que, de eu ter conseguido pegar o meu diploma, que eu jamais deixaria para trás ou abandonaria as pessoas, que eu continuaria, né, ajudando as pessoas, independente aí da minha posição. E junto comigo,
surgiu o Instituto Sorridentes, que hoje é o Instituto Salos. Sim. O Instituto Sorridente, gente, para vocês entenderem, é mantido pelas minhas palestras. Então, vocês me veem que nem doida para lá, para cá, de manhã, de noite, sábado, domingo, feriado, dando palestras. E também é mantido por doações dos nossos franqueados e dos nossos clientes. Por quê? Porque parte do que os nossos clientes pagam, tratando nos nossos negócios, é revertido para quem não pode pagar. Então, quando o seu Geraldo veio, ele está contando para a gente como o Instituto acolheu ele. E aí, então, o senhor veio para o Instituto, começou Sim. a exercer o papel de auxiliar de limpeza, mas o senhor continua ainda morando no albergue. Sim, então, eu cheguei, né, fui muito bem recebido no Instituto, como eu estava falando, né, conheci o Tiago primeiro, a dona Vera, que já estava lá, o diretor Cláudio, quem mais? O Daniel. O senhor conheceu a equipe toda? O diretor Daniel, né? Aí eu fiquei impressionado com a forma deles me receber, me tratar, né? Aí depois que eu fui entender o que era o Instituto, que é uma instituição, né, que faz um trabalho social, né? Sem fins lucrativos. Sim, e eu que estava num albergue, né, fui para uma instituição assim que faz um trabalho assim bem parecido com o albergue, né, que é ajudar as pessoas, né, do qual nós nas nos orgulhamos muito, viu, seu Geraldo? A gente se orgulha muito de devolver para a população parte daquilo que a gente recebe da população. Sim. E voltando para o albergue, o senhor começou a trabalhar com a gente até as 4h, e às 4 o senhor voltava para o albergue. Voltava para o albergue. Só que ali eu já estava decidido. Eu morava no albergue, mas eu já dentro de mim, eu já não olhava mais para trás, eu já voltei a sonhar. Eu acordei para a vida, né? Como diz. Deu um chá de clareza no senhor mesmo. Eu falei, olha que maravilha, eu nunca trabalhei num lugar desse, eu vou. Aí eu comecei a sonhar. Falei, a minha vida vai mudar, né? Isso tem quantos anos, seu Geraldo? 4 anos, né? 4 Porque anos. eu fiquei 11 meses no Instituto. Foram 11 meses que passou muito rápido, porque eu tinha o prazer de trabalhar lá, né? Até agora, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer, eu faço para Deus, né? Porque Ele me tirou dessa situação. Ele colocou as pessoas certas no meu caminho, né? Então, o que eu faço é para Deus, de todo o coração, e eu dou o meu melhor, né? Gente, o seu Geraldo, ele é espetacular. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá para beber água do lugar que ele limpa. O capricho dele, né? O detalhe, ele faz assim, no detalhe, gente. E aí o grau de confiança do seu Geraldo chegou a ser tão grande que agora, né, já faz um tempo que eu comecei a trazer o seu Geraldo para minha casa também. Seu Geraldo, olha só, tem um trabalho, o senhor quer ganhar mais dinheiro? Quero, doutora, pode contar comigo. Seu Geraldo, então, eu preciso que o senhor me ajude com os vidros do meu apartamento, a parte interna do apartamento. Doutora, precisa me pagar. Não, seu Geraldo, para o senhor realizar ainda mais os seus sonhos, né? Então, olha o nível de confiança que ele estabeleceu dentro da empresa e o que ele disse para a gente aqui agora. Eu voltei a sonhar. Quantos anos mais, seu Geraldo, depois que o senhor veio trabalhar com a gente, o senhor continua ainda no albergue? Foi assim, né? Eu fiquei 11 meses no Instituto, né? O senhor ficou 11 meses trabalhando no Instituto e morando no albergue? Sim, mas o principal, doutora, quando eu cheguei no Instituto, ali eu segui um caminho, ali eu já me converti, né? Sim. É a conversão para Deus. Ali eu me converti para Deus totalmente. Quando eu entrei no Instituto. O Instituto fez com que eu já estava dentro de mim isso, mas o Instituto confirmou isso dentro de mim. Ele mudou a sua vida. Ele despertou o que estava adormecido. Despertou minha fé. Eu falei, eu tenho que me converter. Eu me converti. Aí eu estava no Instituto, eu estava no albergue, mas eu sabia que eu ia sair de lá, né? Porque não pode ser, Geraldo, para a gente poder entender aqui, quando uma pessoa
fica no albergue, ela arruma um emprego como o senhor arrumou, ela não pode ficar morando lá pro resto da vida. Não, ela tem 3 meses para sair. Tá. Então, eu entrei no instituto, com 3 meses eu já consegui sair do albergue. E o senhor foi morar onde? Não, aí eu fui para uma república. Quem está trabalhando sai do albergue, vai para uma república. Já é um tratamento muito melhor. Peraí, uma república que é mantida pelo governo? Mantida pelo governo, com menos pessoas. O senhor não tinha que pagar aluguel, força, nada disso? Não, nada disso. Olha, gente, que interessante. Ele arrumou o emprego e aí ele só podia ficar mais 3 meses no albergue. Aí ele, o senhor Geraldo está contando pra gente que ele foi para uma república, que aí Sim. é um tratamento ainda melhor, que no albergue já era ótimo, Sim. com menos pessoas. Com menos pessoas. E aí o que é? São apartamentos, seu Geraldo? É um sobrado grande, com quartos para 4 beliches cada quarto. O senhor ficou chique no último, hein? E televisão para assistir um futebol, tinha tudo, né? Ô, coisa boa! Geladeira, tudo arrumadinho, né? E então, aí eu morando nessa república e já procurando uma moradia, porque eu precisava ter um cantinho para o senhor. Porque eu não tinha endereço fixo até ali, eu era um albergado. Só que o que me marcou muito foi que eu trabalhei esse tempo todo no instituto, né, e nunca fui tratado como um albergado, né? Seu Geraldo. Eu me emociono aqui junto com o senhor, viu? O senhor tem uma história linda, seu Geraldo. Então, esse podcast aqui vai ser transformador para muita gente, viu? O que me ajudou muito, né? Deus em primeiro lugar, né? E o senhor está contando que o senhor era tratado como as outras pessoas? Isso, eles nunca assim... Eles falavam, seu Geraldo, lá onde o senhor mora? Eles nunca falaram albergue, né? Sim. A gente tem muito orgulho, viu, seu Geraldo, do senhor? E a gente quer muito aqui, né, terminar de contar para todos essa linda trajetória que o senhor construiu hoje, né, que o senhor restabeleceu para a vida do senhor. Sim, então, doutora, aí, né, isso me deu muita força, né, eles lá. Por isso que hoje, doutora, até que eu falei para a senhora que eu me converti, né, hoje a minha vida é para Deus e trabalhar, né? Sim. E eu tenho um livro lá que eu tenho o nome de todos, né? Inclusive o da senhora, do Dr. Kleber, que é Orar por Todos. Eu tenho essa missão, né? Seu Geraldo, o senhor tem até Instagram hoje, né? Que eu vejo lá que o senhor curte, o senhor posta as coisas do senhor. Seu Geraldo, quanto tempo o senhor ficou nessa república? Nessa república eu fiquei, acho que foi pouco tempo, uns 3 meses, nem isso. E depois o senhor foi para onde? Depois eu já aluguei uma casa. Isso, mas... O senhor foi morar sozinho? Não, eu consegui uma esposa, né? Deus preparou a esposa também. O senhor casou de novo? Sim. Não, a gente não casou ainda, né? Mas a gente já mora junto. Então o senhor alugou uma casa, sim, né? Mas hoje morar junto é casado, senhor, né? Tá tudo da mesma família, senhor Jorge. Sim. E agora o senhor reconstruiu uma família. E eu estava no instituto ainda quando isso aconteceu, né? Tá. Eu conheci ela através de um grupo tal, né? Da igreja, né? O senhor conheceu então lá na igreja? Não, eu tenho um grupo lá na igreja, né? Que tem as pessoas da igreja que estão nesse grupo. Aí diz ela que foi eu que cliquei lá, eu nem me lembro. Eu sei que a gente começou a conversar, né? Grupo de WhatsApp? Eu lembro, ela disse que eu falei com ela, ela deu um oi, demorou, mas ela... É grupo de WhatsApp? Não, é um grupo assim, só do pessoal da igreja. E esse grupo é que vocês se reúnem presencialmente? É assim, só para compartilhar coisa assim de mensagem bíblica, sabe? Legal, coisa de Deus. Geraldo. E tá ali só tá o pessoal da igreja. Aí eu conheci ela. E detalhe, desculpa, doutora, Imagine. foi enquanto eu estava no instituto ainda, quando eu conheci ela.
E depois o senhor foi para a franqueadora, né? Aí, do instituto, eu fui para a franqueadora. Mas quando eu fui para a franqueadora, ela já estava aqui, ela veio de Fortaleza. De Fortaleza. Só para vocês entenderem, tá? O prédio do instituto é separado do prédio da franqueadora. Então, primeiro o senhor Geraldo estava numa sede, depois o senhor Geraldo foi transferido para outra sede. E como chama a esposa do senhor? Leila. E você tá com a Leila há quanto tempo? Há 4 anos também. Muito bom. 4 anos também. Seu Geraldo, e o senhor, né, como o senhor disse, o senhor passou a caminhar para frente. O senhor tornou a ver o filho do senhor? Sim, então, hoje eu tenho uma vida normal, né? Esse fim de ano eu passei com eles, com meu filho, com a minha mãe, né? Com a minha família, né? As minhas tias, a minha tia foi me ver, os outros que não foram porque não deu para ir mesmo. Mas eu voltei a ter contato com todos. Parabéns, graças a Deus. Geraldo. Parabéns. E tudo isso, né, que aconteceu foi graças a Deus, né, primeiramente, e ao Instituto que abriu essa porta, né, que me deu essa oportunidade, né, essas pessoas maravilhosas, né, que é o Dr. Kleber, a senhora, né, graças a vocês, esse trabalho que vocês fazem, né, que transformou minha vida, né? Não mudou só, porque transformou, eu mudei por dentro, né? Então, para mim, isso não tem preço, o que aconteceu comigo, né? Sabe, seu Geraldo, eu queria dizer uma coisa aqui, né, muito importante para o senhor. Primeiro, minha gratidão pelo senhor ter aceitado o meu convite de vir compartilhar aqui, né, tudo que o senhor, todas as superações do senhor e por o senhor ter tido a luz, a coragem, né, a fé de ter feito aí a grande mudança na vida do senhor. Sim. Eu queria dizer para você que está aqui nos assistindo, né, que todos nós, sem exceção, podemos esticar o nosso braço até onde ele alcança e fazermos deste mundo um mundo muito melhor. Aqui nós temos uma história de uma pessoa que só precisava de uma oportunidade, né? E a gente sabe que as oportunidades, às vezes, não aparecem para todo mundo. E quando elas aparecem, muita gente a agarra com as 2 mãos, como o seu Geraldo fez. Existe um Brasil que milhares de brasileiros desconhecem, né? E nós podemos, sim, fazer essa mudança. Seu Geraldo, vamos compartilhar aqui o Instagram do senhor para o pessoal conhecer o senhor. Como que é o Instagram do senhor? Então, o Instagram meu tá assim, GG Guará. GG Guará. GG Guará. Olha o Instagram do seu Geraldo aí, ó. Se você quiser ver o que o seu Geraldo... Seu Geraldo sempre posta alguma coisa lá, hein? Sim. GG Guará. E seu Geraldo, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje? Sim, né? Primeiramente, eu posso agradecer? Claro, seu Geraldo. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao Dr. Kleber, a doutora Carla, que são responsáveis por esse trabalho social, né? Que me ajudou, né, nessa minha transformação de vida. Agradecer ao coronel, né, que está na frente também desse trabalho, né? E eles lá que me acolheram, que me abraçaram, o Tiagão, Dona Vera, o diretor Cláudio, o Daniel e mais muitos lá, o segurança Marcelo e todos. Tem muita gente, né, envolvida, mas esses são os principais aí que estão na frente desse trabalho, que são vocês, né, que eu vou orar por vocês enquanto eu estiver aqui nesse mundo, para que vocês tenham saúde e força para continuar esse trabalho. Porque através desse trabalho, quando a pessoa quer, porque eu quis, eu tomei a decisão, quando a pessoa toma a decisão de seguir em frente e fazer o que é certo, ela vai encontrar um instituto na vida, como eu encontrei, que vai dar aquele empurrão que ela precisa, né? Ouviu aqui? Quando a pessoa quer de verdade Sim. e decide tomar a decisão e deixar o passado para trás, ela vai encontrar o caminho. É isso, né, seu Geraldo? Vai encontrar o caminho como eu encontrei, né? Então, e mais alguma mensagem, seu Geraldo, aqui? E dizer para essas pessoas aí, né, que
que estão na droga, que estão em situação de qualquer situação, porque eu usei todo tipo de droga. Usei todo tipo de droga. Dizer que a droga prende a pessoa, que a droga mata, não. É a pessoa que se deixa morrer por aquilo. Porque a partir do que eu tomei a decisão, pronto, sou eu que decido. Enquanto eu fiquei olhando para trás, eu não ia para frente. Então, a pessoa tem que olhar para frente e querer mudar, e tomar a decisão. A decisão está dentro de nós. Quando eu decidi não olhar mais para trás, aqui onde eu cheguei. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Hoje eu tenho tudo que eu não tinha quando eu ficava olhando para trás, ficava nas ruas, de albergue em albergue. Não, eu decidi olhar para frente. E encontrei pessoas que Deus colocou no meu caminho para mudar a minha vida. Porque eu tomei a decisão. Então, uma decisão muda tudo. Sim. Uma decisão muda tudo. Sim. Seu Geraldo, chegamos ao fim. Sim. Agradeço de coração, né, o senhor por todo o ensinamento. Eu aprendi muito nesse podcast. Espero que você também tenha aprendido muito. Não se esqueçam do sininho para o nosso próximo episódio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar essa história inspiradora e espero que ela possa inspirar muitas e muitas pessoas a fazer a mudança que está esperando e aguardando para ser feita. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.